Oi aí pessoal, aqui é o Giovanni, plantonista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 14 do livro 2 do pré-vestibular, edição 2019, frente 1, capítulo 8, da página 64. Nesse exercício, ele dá esse gráfico e pede para a gente falar qual que é a função em relação a essas alternativas. Perceba que é um exercício que a gente depende das alternativas, porque se fosse algo dissertativo, seria muito amplo, a quantidade de possibilidades seria imensa, então não é tão simples a gente indicar um caso. Por isso que é um exercício clássico de alternativa, então eu preciso analisar, pensar nas alternativas. Claro que as alternativas A e B são mais simples de eu pensar que não faz muito sentido, tá? Até porque eu sei que qualquer translação que eu faça multiplicando, seno de 2x ou 2 seno x, eu não vou perder a minha senoide, vai continuar sendo o formato clássico da senoide. Só vai ficar mais curta, diminuindo o período, ou vai ficar mais alta, aumentando a amplitude, mas de qualquer forma não deixa de ser senoide. Então, no caso dos itens A e B, aqui eu fiz só para exemplificar, mas a gente percebe que não faz diferença. A gente já descartaria logo de cara, então não precisaria nem se preocupar. As outras têm que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, se eu sei que esse é o gráfico base do seno de x, é o seno x puro, né, sem nenhuma translação nem deslocamento, então 0 vai para 1, para 0, menos 1, 0, tem essa senoide, essa curva. Então, quando eu pego aqui no item C, então eu vou fazer primeiro seno de 2x, que seria esse formato, ou seja, diminui o período pela metade, então eu tenho o gráfico completo aqui até o π, porque o período diminui pela metade. E quando eu aplico o módulo em tudo isso, tudo que é gráfico para baixo do eixo, ou seja, que o y seja negativo, sobe ficando assim. Aqui perceba que eu teria que desenhar para frente, até só para comparar com o de 0 a 2π, que nem é o gráfico que ele deu. Mas eu nem preciso, porque eu só tenho duas curvas. Aqui eu já tenho só duas curvas até o π, né? Até esse ponto. Então não tem problema, a gente pode deixar assim. Isso é o suficiente para saber que eu posso descartar essa alternativa. Se eu ir agora para o item D, aí sim vai dar certo, porque eu tenho o 2 seno x, ou seja, eu primeiro aumento minha amplitude vezes 2. Então minha amplitude, minha senoide tem o mesmo período, de 0 a 2π, mas ela fica mais alta e mais baixa, ela amplia para cima e para baixo. E depois eu aplico o módulo, ou seja, tudo que é para baixo, o y negativo, vira positivo. Então ela só reflete para cima, ficando assim. E é exatamente o gráfico que ele deu. Perceba que a altura é 2, igual aqui, também é a altura 2, por causa da amplitude desse multiplicador. O período seria, né, aqui o original de 0 a 2π, ele diminui o período porque ele reflete aqui, mas é esse o gráfico que a gente tem. Só para conferir, o item E, na verdade, seria o mesmo gráfico do item B. Porque se eu estou analisando só a parte do x positivo dentro de módulo não faz diferença nenhuma. Então perceba que o item B e o item E, aqui, como eu estou marcando só o período com x positivo, são iguais. Se eu olhasse para x negativo, seria esse espelho. Então ela iria fazer assim. Então é o espelho porque lembra que quando eu coloco o módulo no x, todo mundo que é x negativo espelha a parte positiva do eixo. Então seria o gráfico mais ou menos assim. Mas aqui é só para curiosidade, o item D a gente já tem a resposta. Espero que tenha ficado claro, bons estudos.